Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Porém, eu quero me apresentar. Meu nome é Fabiano. Eu vou estar com vocês com a turma de biossegurança, né? Em EAD, um ensino à distância. E a gente vai tentar fazer o possível para tornar para vocês é, essa aula mais interativa, como se eu estivesse aí junto de vocês e vocês estivessem aqui junto de mim, que na verdade o bom mesmo, a emoção de se dar uma aula, a emoção de se aprender é estar dentro de sala de aula, né? É estar compartilhando os novos conhecimentos com todo mundo, com os amigos, com o professor, e sempre rola aquela descontração, aquela alegria, né? Aquele momento de piadas, de descontração mesmo, como eu já havia falado, né? Aqui a gente tem que diminuir bastante as nossas falas, porque senão os vídeos ficam o quê? Muito longos, né? E vocês não vão assistir, tá? Inicialmente eu gostaria de falar para vocês para que vocês acessem lá o fórum que eu deixei ali para vocês, né, aqui na plataforma. Acessem esse fórum e participem lá da interatividade, se apresentando, colocando o seu nome, colocando o quê? Colocando o curso que você faz, colocando também o que você espera dessa matéria chamada o quê? Biossegurança. Tá certo, criancinhas? Tudo bem? Talvez aí no colégio, né, na faculdade, vocês possam me encontrar aí pelos corredores, em outras disciplinas. Vocês podem parar, conversar comigo, perguntar, tá? Eu estarei sempre à disposição de vocês. Sem mais enrolação, vamos embora lá para o nosso vídeo da nossa materinha de hoje, né? Do nosso conteúdo de hoje. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só um minutinho, garoto. Gente, porque eu ando meio despreparado. Aí, pronto. Então, como eu já havia falado para vocês, a nossa matéria é o que? Biossegurança. A gente vai mostrar aqui para vocês o que é biossegurança, quais são os princípios, né? E as práticas essenciais para vocês o que? Exercerem a profissão de vocês, que é o mais importante, né? Mas antes disso daí, gente, a gente vai falar o quê? Sobre como é que a gente vai ser o quê? Aprovado nessa disciplina, né? Para a gente ser aprovado é muito importante. Eu acho que todo aluno ele quer ser o quê? Aprovado, né? Então a gente tem que entender como que isso aí vai acontecer, tá? Bom, eu coloquei aqui no slide aqui para vocês que é o seguinte, o colégio ele trabalha aqui com, olha aqui embaixo aqui, ó, olha aqui no slide. S1, S2 e a FC. Somando esses três conteúdos aqui, nós vamos ter 100 pontos, né? A S1 vai valer 30 pontos, a FC vai valer 40 pontos, né? E quer dizer, a S2 também ela vai valer, tanto a S2 também ela vale o que? 30 pontos, né? Então, somando tudo, nós temos o que? 100 pontos. Se você conseguir somar na S1, na S2 e na FC 60 pontos, você vai estar o que? Automaticamente aprovado. Você vai já passar para o próximo semestre sem precisar o que? Repetir essa matéria para o próximo módulo, né? Bom, pessoal, o que vai consistir na nossa prova? A gente vai ter uma prova, né, presencial numa sexta-feira, que o colégio ele vai estipular aí qual sexta-feira que vai ser. A gente vai ter essa prova presencial, né, cujo essa prova ela vai valer o quê? Ela vai valer 15 pontos. Os outros 15 pontos vão ser das nossas interatividades, né? Então, a S1, nós temos uma prova na sexta-feira presencial, do conteúdo que eu vou estar passando aqui para vocês, e em seguida a gente vai ter o quê? A gente vai ter, em seguida não, quer dizer, e os outros 15 pontos vão ser oriundos das nossas atividades que eu vou estar passando aqui para vocês, tá certo? A S2 também vai ser a mesma coisa. Nós vamos ter uma prova presencial na sexta-feira
a qual vocês têm que fazer, né? E depois a gente o quê? A gente vai ter mais 15 pontos de atividades, tá certo? Vocês vão acabar entendendo, é a mesma forma de avaliação dos professores que estão aí em sala com vocês. Bom, pessoal, então vamos lá. O que é biossegurança, né? A primeira coisa que a biossegurança, que nós vamos ver sobre biossegurança é o quê? Garantia de procedimentos seguros de infecção hospitalar. Então, ela vai garantir para o paciente uma proteção, né? Nós temos que garantir o paciente uma proteção, principalmente contra a chamada infecção hospitalar. O que é uma infecção hospitalar? É a infecção que o paciente ele chega com a doença A no hospital e ele adquire a doença B no hospital, né? E isso seria o quê? Uma infecção hospitalar. Porém, a biossegurança ela não vai atingir apenas o que? Apenas o paciente. Ela também vai garantir o que? Uma segurança para mim, profissional. Para você que vai ser o que? Enfermeiro, né? Eu não falei minha formação, eu sou biomédico de formação, tá? E então a biossegurança ela também garante a segurança para o médico, para o enfermeiro, para o biomédico, para o farmacêutico, para o fisioterapeuta, para que ele não fique o quê? Para que ele não fique doente, né? Então a biossegurança ela garante segurança para o paciente, para o profissional, né? De que forma eu vou garantir segurança para o profissional? Nós vamos ter que usar o que a gente chama de EPIs. O que são EPIs? Equipamento de proteção individual, luva, jaleco, gorro, máscara e várias outras coisas que a gente vai estar A gente vai estar conversando aqui no decorrer do nosso curso. Além disso tudo, a biossegurança também ela vai fornecer para a gente, né? Ela vai fornecer para a gente aqui uma segurança para o meio ambiente. Por quê? Porque eu não quero que aquela doença que está ali no hospital ela se prolifere para o meio ambiente, né? Então, nós também vamos garantir essa segurança para o meio ambiente. Um caso interessante, criancinhas, que a gente viu foi o caso do Césio, né? Do acidente. Tá passando um carro de som aqui, agora vai atrapalhar tudo. Mas eu não vou parar o vídeo, não. O que acontece? O Césio foi o que? Aconteceu aqui no nosso estado, né? Eu vou dar uma... Não vou parar não, deixa esse carro de som aí. Então o que acontece, criancinhas? O Césio aconteceu aqui no nosso estado, né, em 1987. Titi não era nascido não, viu? Vocês todos já eram, eu acho que vocês todos são mais velhos. Então esse caso do Césio aconteceu aqui em Goiânia, né? E foi um caso do meio ambiente sendo contaminado pela profissão Pela profissão da área médica. Então a gente também vai evitar esse tipo de coisa aí, né? Bom, então a biossegurança ela vai garantir segurança para o profissional, para o paciente e também para o meio ambiente, né? Muito bom, criancinhas. Bom, bora continuar aí. Bom, então assim, qual vai ser o conceito da biossegurança? Vocês viram o quê? Vocês viram qual que é o objetivo da biossegurança? Oferecer o quê? Segurança para o paciente, oferecer segurança para o profissional e oferecer segurança também para o meio ambiente. Vamos lá, o que é biossegurança? Biossegurança é um conjunto de ações voltadas para prevenção, minimização ou eliminação dos riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços. Isso aí é um conceito falado pela Fiocruz, lá em 2003. Então a biossegurança, ela vai o quê? Ela vai diminuir ou eliminar os riscos, tá? Não quer dizer que eu vou seguir todas as diretrizes de biossegurança, eu vou ter conseguido eliminar todos os riscos. Na verdade, não. Eu posso diminuir esses riscos.
Mas tem alguns casos que eu consigo também o que? Eliminar, reduzir o que? A zero esses riscos. Bom, opa, aqui eu já fiquei em cima, né? Vamos diminuir esse quadrinho aqui um pouquinho mais aqui. Aqui ficou bom. Acho que dá para vocês me enxergarem aqui. Bom, pessoal, olha só. Aí a gente tem o que? Vigilância sanitária. O que é a vigilância sanitária? A vigilância sanitária é um órgão nosso, né, que ele tem na esfera federal, na esfera estadual e na esfera o quê? Municipal, né? Na esfera federal, ela é conhecida o quê? Como Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Essa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem o quê? O poder de fiscalizar se o profissional ele está seguindo o quê? Todas as diretrizes de biossegurança. O profissional da área médica, ele é obrigado a seguir todas as normas de biossegurança, porque ele tem que ter uma segurança para ele, uma segurança para o paciente e uma segurança o quê? Para o profissional, né? A vigilância sanitária ela vai ter a função de fiscalizar, de instruir, né, uma função também educativa, de instruir, de mostrar o que é certo, o que é errado, né? E também ela tem uma função que punitiva. Se você não seguir os preceitos lá da biossegurança, o que vai acontecer? Ela pode o que vir a te provocar sanções, tá? Então, beleza. Então, ótimo. Então, a vigilância sanitária tem a função que ela tem a função de fiscalizar, ela tem a função de educar e ela tem a função também de punir. Mas o que acontece? Ela não é investigativa, ela não investiga. Quem investiga é a polícia, né, criancinhas? O que acontece? A vigilância sanitária ela só vai ser atuada, né, em casos de denúncias. Agora, fiscalizar ela pode, mas investigar ela não investiga, tá? Bom, criancinhas, veja que eu estou chamando vocês de criancinhas. Na verdade, vocês são estudantes, mas eu chamo de criancinhas. Bom, criancinhas, olha só, a gente tem outra coisa aqui interessante, o que a gente chama de risco e o que a gente chama o quê? De perigo, né? O que é uma coisa perigosa? Eu costumo brincar aqui com meus alunos e dizer o seguinte, que perigo é uma coisa que sempre vai existir. Vamos pensar aqui lá no tubarão. No tubarão. O tubarão ele é perigoso? Ele é muito perigoso, né? Ele pode acabar com o ser humano em questões do quê? De segundos, não é verdade? Então, ele é muito perigoso. Mas a gente pode pensar o seguinte, qual o risco que esse tubarão vai proporcionar à minha pessoa aqui, né? Na minha casinha, bonitinho, sentadinho, dando aula para vocês maravilhosos, né? Então, ele não vai promover risco nenhum. Então, quer dizer, tudo é o perigo, quer dizer, o perigo sempre vai existir, né? O perigo ele vai sempre existir e ele vai causar o quê? Um monte de riscos, tá? Mas esse risco eu posso eliminar. O tubarão sempre vai ser perigoso, mas se eu estou aqui na minha casa, eu não tenho risco nenhum desse tubarão que me atacar, não é verdade? Então, a nossa profissão é dessa maneira. A nossa profissão, ela é uma profissão que perigosa. Ela sempre vai ser perigosa? Sim, ela sempre vai ser perigosa. Porém, eu posso diminuir os riscos dessa profissão usando o quê? Os preceitos ali da biossegurança. Exemplo, usando luva, usando jaleco e outras séries de coisas aí que a gente vai estar falando no decorrer do curso. Entendeu, criancinha? Né? Entendeu? Isso aí é muito importante para você o quê? Para você saber a diferença entre o quê? Risco e perigo. Tem que saber isso daí, viu, criancinhas? Bom, então, bora continuar aí para frente aí, né? A gente tem outros conceitozinhos aqui também. Insalubridade. O que vai ser o quê? Insalubridade. Ó, vamos ler aqui embaixo junto com o titio. São as atividades ou operações. Vamos dar até uma aumentada aqui no titio.
Op, op. O Titi ficou muito aqui. Tá bom. Então, são atividades. Vamos ler aqui embaixo, aqui, ó. Vamos ler aqui embaixo. São as atividades ou operações que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem o empregador a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixado em razão da natureza, da intensidade dos agentes e o tempo de exposição aos seus efeitos. Então, quer dizer, insalubridade é quando você exerce uma profissão perigosa, ou seja, quando você está sendo exposto ao quê? A um perigo. E aquilo que eu falei, a biossegurança ela vai diminuir ou eliminar esses perigos, né? Nem sempre ela elimina, ela faz o quê? Ela vai fazer diminuir. Então, nós podemos dizer que a nossa profissão é uma profissão que insalubre. O tempo todo a gente vai estar sendo expostos a nascente, agentes o quê? Agentes nocivos à nossa saúde, sejam eles biológicos, sejam eles físicos, sejam eles químicos, né? Biológicos são vírus, bactérias e etc, né? Físicos, por exemplo, é a radiação. A radiação um agente físico. E químico seria o quê? Seriam produtos químicos. A gente está em constante também contato com produtos químicos, tá? Beleza, insalubridade. Então, nossa profissão ela é insalubre. Bom, por exemplo, periculosidade, ó, vamos ler aqui embaixo também, ó. São atividades ou operações perigosas exercidas pelo trabalhador, como o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado. Aqui eu coloquei inflamável, mas a gente vai estar o tempo todo em contato o quê? Com agentes biológicos. A gente vai estar o tempo todo em contato o quê? Com vírus, com bactérias, com fungos, com protozoários, né? Então a nossa profissão, ela também tem muita periculosidade, né? Então a nossa profissão da área da saúde, ela é uma profissão insalubre e uma profissão que tem o quê? Muita periculosidade. E a biossegurança está aí justamente para o quê? Diminuir ou eliminar o perigo? Não, eliminar o quê? O risco, né? O risco, tá? Bom, continuando aqui, criancinhas, para esse primeiro momento, né? Para esse primeiro momento aqui, o que que acontece? Tá ótimo. A gente já teve, né, um vídeo até grandezinho. A gente vai ter agora o quê? O que a gente chama de exercícios de fixação. Você vai pegar o seu caderninho bonitinho e responder o quê? Essas perguntinhas, esse questionário que está aqui, né? Mas o que que eu quero dizer para vocês antes, criancinhas? O que que acontece? Eu falei que a gente vai ter 15 pontos de atividades, né? Eu quero que você também pegue esse slide, antes de resolver as questões ali, pegue esse slide que eu passei aqui para vocês, copie no seu caderno, tá? Você vai escrever lá aula 1 e vai o que? Copiar todo esse slide. E em seguida você vai o que? Responder essas questõezinhas aí para mim. Quando nós marcarmos a nossa avaliação, a nossa prova, né, que vai ser numa sexta-feira que o colégio vai mostrar para a gente, o que que acontece? Eu vou estar olhando para vocês, a aula 1, depois a aula 2, aula 3, aula 4, e se você tiver o caderno completo, junto com os exercícios de fixação que eu passei aqui para vocês, você vai ter o que? 15 pontos, e aí você vai fazer sua provinha para ter o que? Mais 15 pontos. Entendidos, criancinhas? Dúvidas? Algum ponto obscuro que vocês queiram debater? Só na hora da prova, né, criancinhas? Então valeu demais. Até a próxima. Tchau, tchau.